Olá, eu sou Juliana Galindo da Fisiovital e nós vamos conversar agora sobre a Vital Tape Hyperelastic Sensitive T1. Como eu já falei anteriormente, a Sensitive é a marca de cola que foi desenvolvida especialmente para a Fisiovital. Nós temos uma parceria com essa empresa japonesa de alta padrão de qualidade reconhecida das colas. É uma cola que a gente já usa há muito tempo, então já foi testada e aprovada por todos os profissionais da área. E a Hyperelástica também faz parte do grupo da Sensitive. E é a Sensitive T1, que, se vocês prestarem atenção, é a mesma cola da Vital Tape Kinesiology Sport. Então, estamos trazendo a marca Sensitive para o Brasil, que é essa marca de cola hipoalergênica japonesa, e estamos aqui lançando ela. E agora a gente tem a Hyperelastic. A Hyperelastic já está no Brasil há alguns anos, né? Já é bem trabalhada no Brasil por alguns profissionais. Admito que está crescendo agora o uso da bandagem de maior elasticidade. E os cursos estão sendo desenvolvidos cada vez mais, os profissionais estão fazendo esses cursos cada vez mais para poderem usar a bandagem Vital Tape Hyperelástica. Ela é bem diferente da Kinesio, tá? Muita gente me pergunta, mas é igual a Kinesio, ela só é mais elástica. Justamente, ela é bem mais elástica do que a Kinesio. O tecido dela é diferente, ele é um tecido, uma borracha quase, é um tecido emborrachado. Se vocês pegarem ela na mão, vocês vão ver que é um tecido emborrachado, bem diferente da Kinesio, que é algodão. E ela é elástica tanto na horizontal quanto na vertical. E ela tem essa cola Sensitive T1, que dá uma grande durabilidade na aplicação dela. As indicações delas são para organização do movimento. Então vamos lá. O que é organização do movimento? Eu sou jogadora de vôlei e eu vou fazer um saque. Só que quando eu faço o meu saque, a minha escápula, ela se posiciona de forma que o meu saque sai com menos força do que poderia sair, porque eu me posiciono de forma errada na hora do saque, então o meu corpo, ele não está realmente alinhado para fazer esse saque. Então, a gente vai usar a Hyperelastic, que vai fazer o quê? Vai organizar esse movimento sem restringir o movimento, para poder fazer essa organização do movimento e vai me dar mais impulso no saque. Então ela age como se fosse um bang jump, um estilingue, entendeu? Ela me dá o suporte, organiza meu movimento e me dá esse suporte para o movimento. Ela me dá mais força no movimento, dá orientação para que essa musculatura tenha mais força naquele movimento. Então ela é uma bandagem biomecânica. Então ela realmente vai ser substituída, a Kinesio vai ser substituída na hora do exercício pela Hyperelástica, justamente porque ela não restringe o movimento, ela tem 200% de elasticidade, enquanto a Kinesio tem 140%. Então acaba que o músculo é mais elástico do que a Kinesio. Já a Hyperelástica, o músculo é mais elástico, é menos elástico do que a Hyperelástica, então ela não deixa restringir o movimento. E quando a gente também fala da aplicação dela, quando eu falei do estilingue, do bang jump, a gente aplica com a musculatura encurtada. Então eu encurto a musculatura, aplico a bandagem. Quando eu volto com essa musculatura para o lugar, é como se eu estivesse estirando essa bandagem, concorda? Então eu puxei o estilingue, eu puxei ele, eu estirei. Então eu estirei a bandagem. Então ela vai fazer ela vai ajudar a voltar com mais rapidez para a posição de encurtamento. Então, lógico que não é assim, não é aqui que eu vou aplicar, logicamente é um exemplo, né? Então, porque eu não quero esse músculo encurtado, eu não quero ficar assim. Mas ela vai ajudar com que essa musculatura volte para uma posição de forma mais rápida e mais organizada. Literalmente um estilingue e um bang jump. E ela tem essa elasticidade em 4 direções, são 200% de elasticidade.
e ela imita com mais facilidade a ação do músculo e fornece forças em múltiplas direções. Então ela é bem legal mesmo, porque ela vai fazer esse trabalho de direcionamento e ajuda no movimento. Ela faz uma desaceleração e, consequentemente, ela absorve a carga ao longo da cadeia do movimento. É complicado, mas pensa de novo no bungee jump. Eu pulei, desci. Quando eu começo a estirar a corda, eu não desacelero? Desacelerei. E quando eu não volto com mais força? É exatamente isso que ela vai fazer. Ela vai fazer essa desaceleração e quando eu bater na bola, eu vou bater com mais força. Entendeu? É complicado. A parte mecânica, né, do pensamento do uso dela. Mas bom, ela auxilia na função ela não limita a DM e ela funciona como recolhe da bandagem, que é exatamente o bungee jump. Ela dá assistência ao movimento. Ela é muito melhor como bandagem biomecânica. Então, se é para usar para marcha, se é para usar para o esporte, para organizar esse movimento, é muito melhor do que kinésio. E esse movimento já está acontecendo. Estão tendo vários cursos esse ano. Que eu lembro, a gente já participou de 5 cursos, nós estamos no mês 3 em março, já participamos de 5 cursos fornecendo bandagens para o curso, justamente para que os profissionais que estão ali conheçam a marca e peçam a marca, tá? Então, a gente está muito ativo com cursos da Hiperelástica e que vai aumentar cada vez mais esse público de aquisição. E quem compra a bandagem realmente é o fisioterapeuta ou é pedido do fisioterapeuta a compra da bandagem. Como vocês podem ver, a gente tem 2 tamanhos, o tamanho de 5 centímetros e o de 7,5 centímetros. Esse 7,5 preta, que é a antiga que eu tenho aqui, mas agora sempre vai vir bege com bege, não vai ter mais preta no bege. Isso foi um pedido realmente dos fisioterapeutas. A gente tem um contato muito grande com os fisioterapeutas esportivos. E eles todos foram unânimes pedindo: Ju, bota só bege no bege, não bota em preto porque fica muito chamativo, nem todo mundo gosta. Bege no bege, todo mundo gosta, não fica tão chamativo e a gente prefere que ela seja assim. Então agora a de 7,5 também vai vir bege no bege, assim como a de 5 centímetros bege no bege. E ela tem as mesmas camadas, né, Ih, tá escrito algodão aqui, não é algodão. Tem as mesmas camadas até me perdi, viu? Tem as mesmas camadas do kinésio. A faixa não é de algodão, é de um material sintético, tá? Então a gente vai estar corrigindo. E ela tem a única que é igual realmente é a cola Sensitive T1, que é uma cola hipoalergênica de alta qualidade, com 60 gramas de cola por metro quadrado. E eu já tive vários relatos de pessoas que utilizaram a concorrente, que durou 3 dias aplicado, e depois acabou a concorrente, comprou a nossa, e a nossa ficou 7 dias de aplicação. Realmente a nossa cola é muito boa. É uma cola que tem esse diferencial a mais, que ela não deixa que o suor a corroa, né? Ela é mais resistente ao suor, e esse é o grande diferencial da Sensitive T1, essa parte química que é mais resistente ao suor. Então a hiperelástica é uma bandagem de alta qualidade, de alta elasticidade, são 200% de elasticidade na horizontal e na vertical, diferente da kinésio. O tecido dela é diferente, mas tem a cola Sensitive T1, que é a melhor cola do mercado, que ela não deixa que o suor, que ela é mais resistente ao suor.
Olá, eu sou Juliana Galindo da Fisiovital e nós vamos falar agora sobre a VitalTape Rigid. A VitalTape Rigid tem dois modelos, o Rigid Sport e o Rigid Rayon. Eu vou estar falando um pouquinho de cada um deles e quando cada um é utilizado e por que temos essas duas opções de uso, tá? Eu vou começar quando ela é utilizada, quais são as indicações do uso da Rigid de modo geral e depois a gente entra nas diferenças entre uma e outra. A VitalTape Rigid ela é utilizada para as disfunções neuromusculoesqueléticas, ou seja, para fazer reposicionamentos esqueléticos de posicionamento, de diminuir a amplitude desse movimento. Então vamos para exemplos, tá? Eu tenho uma dor crônica, eu tenho uma epicondilite crônica. Epicondilite é a dor no cotovelo, acho que muitos de vocês têm, computador e tal, me dá uma epicondilite. O que a gente vai fazer com a Rigid? O que a Rigid vai fazer para a epicondilite? Ela vai diminuir o uso desses tendões que chegam aqui no cotovelo, então a gente vai apertar aqui para diminuir a amplitude de movimento e a utilização desses tendões para não irradiar dor. Então ela é como se fosse um bracelete que vai comprimir para poder não deixar que a dor irradie e fazer com que a gente utilize menos esse tendão de forma com amplitude tão grande e assim a gente conseguir que ele desinflame com mais facilidade, tá? A gente tem uma venda muito grande exatamente para epicondilite, que é o cotovelo de tenista. Inclusive, nós participamos da Olimpíada, que teve aqui no Brasil 2016, eu acho, né? Eu sou meio ruim com essas datas de jogos e esportes, mas em 2016 que a gente forneceu justamente para o pessoal do tênis e também para outros, né, que foi a Rayon que foi utilizada. E agora também no ano passado teve Olimpíada, teve Olimpíada também e nós também voltamos a fornecer para a seleção brasileira a faixa, tá? Então ela é muito utilizada para você restringir a amplitude desse movimento. Então outra forma de usar, por exemplo, uma escápula, machuquei o ombro, escápula, como é que a gente engessa isso? Como é que a gente coloca isso? Então, muitas vezes você não precisa do gesso ou o gesso não vai conseguir fazer o trabalho. É utilizada a bandagem rígida para restringir essa movimentação. Outro uso também é nos dedos, tá? Nos dedos dos atletas, seja ele do futebol, seja ele do crossfit, seja ele de luta, qualquer um de luta, você usa as faixas para fazer X e aplicações nos dedos, no punho e na mão, justamente para você não lesionar essa musculatura, essa parte óssea, esses tendões, justamente para você diminuir a amplitude de movimento, que você não necessita dessa amplitude total, e você poder proteger esses tendões de lesão. Então, por exemplo, na luta são feitos X nos dedos, você continua conseguindo fazer a garra, mas ele vai proteger todas essas falanges de qualquer tipo de lesão. Isso, na outro exemplo, na escalada também é muito utilizado. Então, o objetivo dela é para proteção. Lógico que a gente pode trazer ela para a área dos idosos, por exemplo, que tem alguma dores articulares nas mãos e que a gente vai conseguir aplicar a bandagem para diminuir essa amplitude do movimento. Também alguns usam. É uma questão mesmo do conhecimento do próprio fisioterapeuta. Mas hoje a maior parte da venda das bandagens rígidas são para atletas, para poder fazer essa proteção, seja mão, punho, tornozelo é muito feito, a gente ou faz com a Cohesive Band, ou com a rígida, ou com as duas juntas para diminuir essa amplitude de movimento. A Cohesive Band faria a compressão e a rígida a diminuição dessa amplitude. Então, a gente tem usos na área esportiva de forma em geral, tá? Então, a gente trabalha com vários clubes hoje
de futebol, a gente trabalha com o pessoal do judô, basquete, futebol, lutas, muito pessoal de luta, de escalada. Então ela é realmente bem direcionada hoje no Brasil para isso. E alguns ortopedistas, fisioterapeutas ortopédicos e esportivos que tem o conhecimento da aplicação. É uma aplicação que está sendo mais antiga do que o próprio kinésio. Antes utilizavam o esparadrapo, e eu vou contar um pouco por que não utiliza, qual é a diferença do esparadrapo para as faixas. E essa aplicação já é antiga, muito antiga, e foi evoluindo para essa faixa. A diferença básica entre o esparadrapo é qual? Primeiro que o esparadrapo é muito mais grosso. Se você pega uma bandagem rígida, você vê a finura dela. Então, ela é muito forte, ela tem uma força mecânica muito maior do que o esparadrapo. A cola dela é de óxido de zinco, então é muito mais forte do que a cola de um esparadrapo. A cola não vai ficar colada e ela é muito mais fina. Então eu preciso colocar num dedo, eu vou conseguir colocar no dedo. Vou continuar tendo minha sensação no dedo, por isso que eu preciso, por exemplo, para esportes de contato, lutas, é importante a gente ter essa sensação da pegada. Então ela não vai tirar essa sensação, mas ela vai restringir, diminuir essa amplitude do movimento que eu preciso que seja diminuída para não ter a lesão no esporte. Então basicamente é para isso que usam essas duas bandagens. Lógico também. Vamos lá, um fisioterapeuta que realmente conheça da bandagem vai usar para fasciite plantar. Não tem o tratamento AA para fasciite plantar é o uso da bandagem rígida. O uso o tempo inteiro da bandagem rígida para a gente poder estar com o pé sempre retinho, principalmente à noite, para não ter essa inflamação. Então, essa diminuição, encurtamento aqui. Então, a gente mantém com a bandagem rígida, é a melhor forma de você trabalhar a fasciite plantar. Mas aí já são profissionais que já conhecem mais sobre o uso da bandagem rígida, têm um conhecimento grande de biomecânica e é mais complicado. Já para a área esportiva é bem mais fácil, porque é simplesmente uma proteção. Os próprios atletas se autocolocam, então eles se auto-aplicam a bandagem. Então eu tenho condição de pegar ela, botar no meu dedo, como eu coloco aqui na minha mão também, para não ter calo para fazer o crossfit. Então é fácil, é uma bandagem fácil de você estar se aplicando. E a diferença entre uma e outra é bem grande. Assim. As duas são rígidas, mas são feitas de tecidos diferentes. As rígidas rayon é feita de uma seda de alta qualidade. Então ela tem uma força mecânica maior do que a de algodão. Então, por exemplo, para uma fasciite plantar, que o paciente vai ter a marcha, vai continuar andando, se eu coloco, eu preciso colocar a rígida de rayon, justamente porque ela não vai se romper no meio, porque a força mecânica da marcha é maior do que a força mecânica de um tecido. Mas o rayon, a seda de alta qualidade, como é feito ela supera a força da marcha, ela não se rompe durante a marcha. Outro ponto também que é utilizado a rígida de rayon é durante o campeonato. Então eu posso usar a branca por um treinos de 3 horas e tal, dessas lutas aí, eu sou ruim de luta também, para uma luta, o cara vai ficar o dia inteiro lá lutando no MMA, por exemplo, são vários rounds, várias lutas no mesmo dia. A maior parte dos fisioterapeutas, se não a totalidade em que a gente trabalha, na luta eles usam a rígida de rayon, justamente porque ela tem uma cola que é igual, que é a cola da T3 de óxido de zinco, mas essa cola também tem microporo, o que dá uma durabilidade maior da cola. E ela tem o tecido rayon, que é essa seda, que também dá essa durabilidade da aplicação. Então eles fazem a aplicação de manhã e vai durar o dia inteiro, mesmo com suor, todo mundo suado, se batendo e tal, vai ter essa durabilidade. Já a branca, eles mesmos, isso é um feedback que eu tenho 2 profissionais, tá? Eles preferem usar nos treinos, que são 3 horas de treino, 2 horas de treino, porque
Você não precisa ter essa durabilidade toda, é muito mais, tem um valor bem diferente um do outro, é metade do preço a branca em relação a bege, mas a branca você não vai ter a durabilidade do dia inteiro, então pro treino vale a pena você ter um custo menor, você vai acabar tendo tempo menor de uso, tempo e um custo menor. Já pro dia mesmo do combate, você precisa da bege justamente porque você vai acabar gastando menos financeiramente por isso e ela tem uma durabilidade maior de aplicação. Então as diferenças são essas. Os dois têm grande fixação o adesivo é muito bom, é o Sensitive T3, hipoalergênico, é uma borracha hipoalergênica de óxido de zinco. Já foi testado, hipoalergênico, né? Já foi amplamente testado, já está no Brasil há muitos anos que a gente tem as duas bandagens, então já foi amplamente testado. Uma é com rayon, que é essa seda de alta qualidade que tem essa rigidez maior. A outra é 100% algodão, que tem uma ótima rigidez também, mas que você vai usar para outros tipos de aplicações mais rápidas. Por exemplo, para um dedo de um senhor que vai usar ali no dia, não vai ter aquele sudorese toda nem nada disso, você consegue usar a branca, tá? As duas têm 0% de elasticidade, então elas não têm elasticidade nenhuma. Elas suportam, a bege suporta mais tensão, que é aquilo que eu falei antes da fasciite plantar, do que a branca. Então o profissional vai ter que pesar quando usar uma e quando usar outra, que nem eu expliquei aqui as formas de uso, né? As duas são bem resistentes a suor, porque uma cola de óxido de zinco é uma cola bem forte. E as duas têm uma boa durabilidade, mas se a gente comparar uma com a outra, a durabilidade da rayon é maior do que a durabilidade da Sport, justamente pela questão do tecido e do microporo, que tem esse diferencial. A gente usa muito ela realmente na área esportiva, então a gente vai mostrar aqui rapidamente, né, qual é a diferença, o que uma tem de diferente da outra, como vocês podem ver aqui dentro do aspecto dos desenhos, é que a rayon tem tecido diferente, tem uma camada a mais, que é na cola Sensitive T3, também é aplicado o micropore nessa cola Sensitive T3, mas ambas são cola hipoalergênica japonesa Sensitive T3 de óxido de zinco, tá bom? Então essa é a bandagem rígida Vital Tape, muito utilizada na área esportiva e está crescendo cada vez mais. Já fornecemos para todos os grandes clubes de futebol, para vários clubes de luta, o crossfit, escalada, vôlei, basquete. Então tá bem, é uma venda ampla na área esportiva. E agora a gente precisa trabalhar para o esportivo do fim de semana, que é o que a gente está pretendendo fazer também, tá bom? Então tá.